Aí, galera do primeiro ano do Santa Rita, estamos aqui mais uma vez para a gente falar daquelas funções. Lembrem que nós vimos a parte de conjunto, já passou, né? Aí então funções. Nós vamos trabalhar com função até a última avaliação agora. Essas funções, você pode até ter visto a função, mas ela é mais aprofundada do que você viu lá no fundamental. É um conteúdo que vai necessitar, se você pegar qualquer ementa de concurso ou de vestibular que você for fazer, a maioria de matemática que tem são as funções. Porque até na trigonometria tem a função trigonométrica que é muito extensa, mas tudo depende de uma função. Aí já defini lá vocês o que era uma função na aula anterior. Vejam uma coisa aqui, nós vamos estudar, a aula também, estudamos a parte da imagem. A imagem é quem recebe a seta. O domínio é o valor de A, como nós vimos anteriormente, quando é função e quando não era função, era uma relação. Então nós vamos estudar hoje o estudo do domínio de uma função. Ora, o que é domínio de uma função? É para que exista aquela função. Então, para existir, eu vou mostrar na prática aqui, com números, para depois a gente passar com as letras, que é a parte algébrica. Então, primeiro você tem que entender com números bem direitinho, para quando chegar na parte algébrica, você saber o que eu estou dizendo. Você tem que ter muita concentração aqui na definição, ok? Então, vamos lá, vamos começar com os números. Olha, vamos pegar aqui 6 dividido por 3, 0 dividido por 3 e 3 dividido por 0. Nós temos as três situações aqui para trabalhar com o domínio da função. Com números primeiro, para depois entrar na parte algébrica. Lembrem disso. Gente, 6 dividido por 3, você me diz que é 2. Por que é 2? 3 vezes 2, 6. Não é o meio pelos extremos? Se eu tenho 0 dividido por 3, aqui vai dar 0. Por que vai dar 0? 3 vezes 0 é 0. Tranquilo. E 3 dividido por 0, veja o seguinte, 0 por 3 deu 0, agora 3 por 0, se eu colocar 0 aqui, vai ficar a seguinte situação, 0 vezes 0 é 0, não vai dar 3. Se eu colocar um 3, 0 vezes 3 é 0, também não vai, ou seja, não existe. Gente, daqui para frente, vocês vão botar na cabeça de vocês que um número não pode ser dividido por 0. Qualquer outro número é dividido, negativo, positivo. Agora, o único que não pode dividir por 0. Até eu brinco na sala de aula com vocês, que eu digo assim, como é que eu tenho 6 laranjas dividido por 3, cada pessoa vai receber 2. Se eu não tenho nenhuma laranja dividido por 3, cada um não vai receber nada, que eu não tinha nada. Agora, como é que eu tenho 3 laranjas, não pode dividir para 0 pessoas, se não existe 0 pessoas. Então, botem isso na sua mente, ok? Daqui, gente, eu passo as minhas raízes. Quem vai ser a raiz? Observe. Se eu tenho raiz quadrada de 4, tu vai me dizer é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Tranquilo? Se eu tenho raiz quadrada de menos 4, nem pode ser 2 e nem pode ser menos 2. Por quê? Se eu tenho 2 vezes 2 é igual a 4. Menos 2 vezes menos 2, menos por menos é mais, também vai dar 4. Ou seja, nenhum dos dois valores não deu menos 4. Ou seja, não existe. Vamos para a raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Vamos botar que é 2. É só você fatorar que é 2 elevado a 3, vai dar 2, né? Então, vamos provar. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Veja como deu o resultado que estava dentro do radical. Se eu tenho raiz cúbica de menos 8, vai dar menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2.
Menos por menos, mais. Mais por menos dá menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Olha como deu quem estava dentro do radical. Vamos para a conclusão. Conclusão. Índice par só é para números o quê? Positivos. Índice ímpar vão ser para os números positivos e os negativos. Aqui, gente. Isso aqui, gente. Eu nem disse o que era índice, que você já está na função, na parte de potência. O índice é esse número que está aqui em cima do radical. Quando não tem é porque é 2. Se aqui for elevado a 15, não interessa o valor que vai dar a raiz, não. Interessa se existe ou não existe. O estudo do domínio da função é justamente para saber se vai existir o número ou não. Nesse caso aqui, ó, só não vai existir quando o denominador for o quê? 0. Aí não existe. Quando o índice for par, só existe para o número o quê? Positivo. Quando for ímpar, não existe para os números negativos. Foi provado aqui. Quando o índice for ímpar, número ímpar, aqui o índice é par, né? Que é o 2, quando não aparece, é índice par. Quando o índice for ímpar, existe para os números positivos e os números negativos. Foi justamente a conclusão que eu fiz aí. Entenderam, gente? Você agora, nós vamos trabalhar com letras, vamos trabalhar com a parte algébrica, que você não vai aparecer esses números, você vai imaginar aquilo da teoria para aplicar lá nas questões. Ok, gente? Agora vamos para as questões, os exemplos. Bom, gente, depois daquela teoria que eu mostrei lá dos números lá, como é que existe, o que não existe, nós vamos trabalhar aqui também com isso, que você vai ter que lembrar aquilo que eu disse para poder a gente aplicar aqui com a parte de álgebra, que são as letras. Observe que todo mundo tem letra aqui, ó. Eu não sei porquê que a maioria do aluno, ele adora cortar o que ele vê pela frente. Por exemplo, aqui tem 2x, o cara quer logo cancelar, não quer nem saber o que vai acontecer. Não pode fazer isso devido ao sinal de quem? De mais. A não ser se fosse um 6 aqui, daria 1. Outra coisa, também não dá para simplificar isso aqui não. Você não mexa na parte de cortar e simplificar. Aqui nós vamos estudar o que? O domínio da função. O que é o domínio? É aquela parte para dizer que existe aquele valor. Eu só posso ter aquele valor. Vamos comigo aqui. Eu tenho o seguinte, f de x é igual a 3 sobre x menos 3. Tranquilo, não é? Esse 3 aqui em cima, não tem um problema com ele. O problema é aqui no denominador. O que está no numerador, neste caso aqui, não são todos, não vai me interessar não. Agora o denominador me interessa. Por quê? Porque o denominador, ele não pode ser 0. Coloque isso na sua cabeça. O denominador, ele não pode ser 0. Porque quando eu botei lá 3 dividido por 0, eu mostrei que não existia. Então, se ele não pode ser 0, você pode botar que x menos 3 é o quê? Diferente de 0. X é diferente de quem? De 3. Ora, minha resposta mas como é que pode vir na alternativa? Domínio, x pertence aos reais. Por que que pertence aos reais? Nós não estamos com conjuntos reais, são todos os números que existem. Para que exista um valor para x, o x tem que ser o quê? Diferente de 3. Ora, por que diferente de 3? Porque se eu colocar 3 menos 3 dá 0 e 3 sobre 0 não existe.
eu posso colocar qualquer número no lugar desse x aqui. Eu só não posso colocar quem? 3, porque vai dar 0. Ok? Então, gente, observe uma coisa bem legal aqui. Se aqui não pode dar 0, o que é que vai acontecer? Bem, diferente de 0, pode ser positivo, negativo. Aí um aluno uma vez perguntou para mim: professor, e eu posso botar 0 no x? Sim, pode. 0 menos 3 seria quem? 3, seria 3 menos 3 sobre menos 3 ia dar menos 1. O x, nesse caso, pode ser 0, ele não pode ser quem? 3. Cuidado para não confundir isso aí, ok? Vamos para a letra B. A letra B, ele diz o seguinte: 2x mais 3 sobre 2x mais 6. É como eu falei neste instante, não cancele ninguém, não simplifique ninguém, não corte 2 nem x nem ninguém. Vamos trabalhar o numerador, está lá em cima no numerador. Ele pode ser um número positivo? Pode. Ele pode ser um número negativo? Pode também. Ele pode ser 0? Também pode. Aqui não tem problema nenhum em cima, eu fico tranquilo por enquanto. Agora, no denominador embaixo, pode ser um número positivo? Tranquilo. Pode ser um número negativo? Tranquilo. Pode ser 0? Não. Aí sim, mesma situação do anterior aqui, ó. 2x mais 6 diferente de 0. 2x diferente de menos 6. X diferente de menos 6 por 2. X diferente de menos 3. Mais uma vez, domínio. Olha o D de domínio aqui, ó. X pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 3. Tranquilo, gente? Interessante, ficou até parecido, um positivo e um negativo, mas isso não quer dizer nada. Chegamos nas nossas raízes. Observe uma coisa: f de x é igual a raiz quadrada de x mais 5. Gente, a raiz é quadrada, não é? O índice aqui é o que? 2. Se o índice é 2, ela é o que? Par. Se é par, ele não pode ser o que? Negativo. Se não pode negativo, aí eu vou te perguntar umas coisas bem aqui, para você me entender. A raiz quadrada não pode ser um número negativo, tranquilo. Pode ter raiz quadrada de 0? Tem. Tem raiz quadrada de 1? Tem. De 2, de 3, de 4. Raiz sendo um número positivo, vai existir. Então, gente, tu vai pegar aqui e fazer assim, ó. X mais 5 maior ou igual a 0. Por que maior ou igual a 0? Porque tem que ser positivo e tem que ser o número que? Além de positivo, ele pode ser o 0. Por isso, nesse caso, é o que? Maior ou igual a 0. Tu vai colocar agora que o x maior ou igual a quem? Menos 5. Quem seria meu domínio? X pertence aos reais, tal que x é igual maior do que menos 5. Então, meus queridos alunos, veja que essas primeiras questões aqui, que eu ainda vou dar continuidade, é a mais simples que existe para você entender aquilo que eu estou fazendo. Ok? Valeu! Gente, vamos continuar aqui para a nossa teoria lá. Agora trabalhando com as raízes. Veja o seguinte: se eu tenho f de x sobre x raiz quarta de x mais 2, o que que acontece? X mais 2, esse x aqui no numerador, não tem problema nenhum. O problema é que tem um x, uma raiz quarta, no denominador. Nós temos duas situações para isso aí, duas observações. Primeiro, o índice é par. Se o índice é par, o número pode ser o quê? Negativo. E está no denominador. Se está no denominador, não pode ser quem? 0, que não pode dividir ninguém por 0. Então, o domínio nesse caso aqui, tá, é botar x mais 2
maior ou igual a zero. Não, maior ou igual não, porque se eu estou botando igual a zero, é justamente dizer que aqui embaixo poderia ser zero, e não pode. Então, nesse caso, é só maior. Veja que nas outras letras, quando eu tinha raiz quadrada, que o índice era par, era maior ou igual. Como está no denominador, só pode ser o quê? Maior. Então, o x maior do que menos 2. Quem é o domínio? X pertence aos reais, então que x é maior do que menos 2. Tranquilo até aqui? Vamos para outra. Ora, eu tenho f de x igual a 3x sobre raiz cúbica de 3x mais 6. Veja uma coisa. O índice é o quê? Ímpar. Quando o índice é ímpar, o número pode ser o quê? Negativo. Pode ser positivo. Ele não pode ser quem? O zero. Então, pela raiz, não tem problema nenhum. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Ele não pode ser quem? Zero. Então, se ele não pode ser zero, o meu domínio seria 3x mais 6 diferente de zero, 3x diferente de menos 6, x diferente de menos 6 por 3, x diferente de menos 2. Então, meu domínio ficaria x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 2. Só uma observaçãozinha aqui de lado, que eu vou colocar para vocês. Se eu tivesse f de x, raiz cúbica de x, aquela raiz cúbica, ela podia ser positiva, podia ser negativa, ou podia ser o zero. Neste caso aqui, o domínio era os reais. Ou você poderia botar, que tem questões que bota, que o domínio seria os reais, quando os reais, menos quem? Ninguém, né? Porque não podia botar asterisco? Não, então ficaria só domínio igual aos reais, ou seja, pode ser qualquer número, coloque ali, vai existir a raiz. Ok, gente? Vamos para a última questão. Na última questão, vai envolver uns conhecimentos nossos. Veja bem legal aqui, ó. Bem, gente, uma questão interessante, que ela tem dois termos, tem o primeiro termo e o segundo termo. Observe que no primeiro termo aqui, eu não tenho raiz, só tem x menos 8. E no segundo termo, eu tenho raiz, ainda é uma soma. Quando isso acontecer, meus queridos, nós vamos fazer diferente e trabalhar com uma coisa chamada intervalo. Eu disse a vocês, no primeiro semestre, que aquela parte de intervalo, que é uma prova, nós vamos precisar dela até o final do ano. E aqui já vamos começar a precisar agora. Veja uma coisa, eu tenho uma situação. Por que eu vou precisar de intervalo? Porque, gente, o número que eu colocar para um tem que servir para os dois, não pode ser só para um termo, não. Por exemplo, se eu colocar um 6 aqui no f de 6, 6 menos 5 é 1, tem a raiz de 1 que é 1, mas 6 menos 8 também vai existir. Mas se eu colocar um 0, 0 menos 5, menos 5, tem raiz menos 5? Não, mas 0 menos 8 é menos 8, e 3 menos 8 existe. Ou seja, eu tenho que procurar números que vai servir para o x é um só, que sirva para os dois e o domínio exista. Então, trabalhar com o primeiro, o x está onde? No denominador. Se está no denominador, ele não pode ser quem? Zero. Ele só pode ser um número que é maior do que zero. Então, fica diferente de zero, né? Pode ser negativo. Então, para aí, x menos 8 diferente de zero, x diferente de quem? Menos 8. Pronto. Vamos para a raiz. A raiz é o quê? Quadrada. Se a raiz é quadrada aqui é 2, lembra que esse número é o quê? Par. Se ele for par,
só vai existir para os números maiores igual a zero. Tu vai colocar x menos 5 maior ou igual a zero, x maior ou igual a quem? A 5. Tranquilo? Bom, o problema é na hora de dar a solução. Um é maior e o outro é diferente. Qual seria a minha resposta? Vamos aqui para o meu intervalo. Primeiro, eu vou colocar ele fechado no 5. Aqui, fechado no 5, é mais 8. Fechado no 5, um número maior do que 5. Para lá, ó. E o outro é aqui no 8. O 8 é aqui. Então, diferente de 8, eu posso pegar a reta toda. Disse a vocês que eu tenho que procurar o quê? A interseção. Então, minha interseção é do 5 para frente. Certo? Mas não pode ser 8, tem que ser um número que diferente de 8. E para que exista o 8 não faça parte desse intervalo, o que é que eu faço? Só é colocar a bolinha aberta. Qual seria minha solução agora? O meu domínio, que é a solução da questão. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 5 e x diferente de quem? De 8. Por que não pode ser 8? Porque aqui vai dar zero. Eu posso colocar no lugar desse x qualquer número maior do que 5, só não pode ser o 8 que vai dar zero. E aqui é qualquer número que seja maior ou igual a 5. Você pode perguntar assim, maior ou igual é? É, porque se eu botar aqui o 5 vai dar 0, tem raiz de 0. Se eu botar o 6 vai dar 1, tem raiz de 2. Se eu botar o 7 vai dar 2, tem raiz de 2? Tem, ela não é exata. Então, gente, é uma questão que engloba a parte de domínio e a parte de intervalo para poder a gente concluir essa aula de hoje. Ok, gente? Um abraço.